que aparece. Bom dia, dando sequência às aulas da sessão clínica do Serviço de Neurocirurgia do Hospital Souza Aguiar. Eu sou o R5 do serviço, meu nome é César. Hoje o tema da aula vai ser o equilíbrio sagital. É um tema que hoje em dia vem cada vez mais sendo discutido, né, de suma importância para as cirurgias da coluna. Na verdade, vários casos são revistos de acordo com o aprendizado e a teoria do equilíbrio sagital, e onde a gente consegue entender as causas das degenerações, das queixas do paciente e assim tentar corrigi-las. Antes da gente dizer propriamente da parte do equilíbrio sagital, eu vou fazer uma introdução sobre a biomecânica da coluna vertebral. Então, para a gente assumir essa postura ereta que existe hoje no Homo sapiens, na verdade todos os símios, já a partir da postura ereta, eles tinham uma grande carga da musculatura, principalmente para poder se manter ereto, então não era uma postura ereta harmônica. Então houve várias mudanças, desde a bacia, das articulações sacroiliacas e também da própria coluna vertebral, para que a gente pudesse assumir essa postura e manter uma postura ereta de forma harmônica. Então houve o que a gente chama hoje uma articulação sacroiliaca em cunha e não tão retificada como era nos chimpanzés, e assim também nos símios mais os primeiros símios, ao aumento antero-posterior da bacia, também fazendo com que o encaixe femoral, a articulação coxo-femoral se distanciasse mais da articulação sacroiliaca. Então, um afastamento do eixo da rotação femoral em relação ao platô sacral. A gente consegue ver um distanciamento dessa articulação em relação ao platô sacral. Além das alterações da própria bacia, alterações da própria coluna. Então houve um sistema de piramidalização das vértebras, onde antigamente era um sistema basicamente cilíndrico, e a gente consegue ver também a disposição da coluna no eixo do paciente de diferentes curvaturas da coluna, em diferentes posições em relação ao centro da gravidade do doente. Na região cervical, para suportar o peso da cabeça, uma posição um pouco mais centrada. Já na altura do mediastino é afastada pelos órgãos do mediastino. E na altura da coluna lombar, na região abdominal, ele já também tem uma posição mais central em relação ao eixo do paciente, devido principalmente à curvatura lombar. E o sistema de piramidalização para sustentar essa carga, já que a gente assumiu a postura ereta, assim como a mudança do eixo das facetas. Além disso, também uma mudança do padrão da musculatura. Então a gente tem as principais musculaturas flexoras e extensoras da coluna, e com isso a gente pode entender por que a má postura vai gerar dor nessas musculaturas e a queixa do paciente. Como função, a gente pode dizer que a coluna vertebral tem 3 tipos de funções fundamentais: a transferência do peso e dos momentos da cabeça e do tronco para a pelve, a realização de movimentos fisiológicos entre essas 3 partes e a proteção das estruturas neurais que estão dentro do canal raquiano e também nos forâneos neurais. Quanto à transferência do peso e momentos da cabeça, grande parte dessa sustentação dessa carga axial está composta na unidade do disco intervertebral, que na verdade quase cerca de 20 a 30% de todo o comprimento da coluna vertebral corresponde à formação dos discos intervertebrais, que são os responsáveis pelo maior suporte dessa carga axial. E já se sabe que hoje em dia não é somente a carga axial que faz a degeneração e, consequentemente, a protusão, a herniação de um disco. Ela é feita para suportar essa carga axial, mas sim com os processos degenerativos e principalmente estresse de rotação, de flexão e extensão que podem enfraquecer primeiramente a placa terminal,
e, consequentemente, favorecer a protusão do núcleo pulposo. Além disso, a gente tem diferentes linhas de forças nos corpos vertebrais. As tabéculas ósseas, elas na parte anterior têm uma porção mais verticalizada e depois linhas de forças que se transmitem através do pedículo, e com isso a gente pode entender uma área mais frágil na porção anterior do corpo vertebral, onde a gente consegue ver os principais tipos de fratura por movimentos de hiperflexão, por exemplo. A gente tem diferentes curvaturas durante a nossa idade, e uma frase que já dita que, na verdade, a nossa vida é uma vida em crescente cifose. A gente nasce, na verdade, somente com uma cifose, não temos as curvaturas fisiológicas do adulto. Quando, a partir da sustentação da cabeça, a gente começa a ter a criação da lordose cervical. Quando assume a postura ereta na altura, por volta de 1 ano, a gente começa a criar um pouco da lordose lombar, que vai se definir em torno dos 10 anos de idade. Na fase adulta, a gente tem as 3 curvaturas principais. Na verdade, nós temos 4 curvaturas, mas as 3 principais: a lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar. E, com consequente, esse é um processo natural de cifose que a gente vai ganhando ao longo da vida, né? E com seus mecanismos compensatórios, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, quanto a essas curvaturas fisiológicas, a gente tem a lordose cervical, que vai de 20 a 40 graus, cifose torácica de 20 a 40 graus e lordose lombar, que vai de 20 a 60 graus. E o ideal é que o ápice dessa lordose seja em L3 e L4, e uma relação da lordose lombar com cerca, tendo 2/3 delas em torno de L4 a S1, uma relação lordose lombar com cifose torácica de 2:1. E a gente teria a quarta curva, que é a cifose sacral. Isso aqui aumentou em cerca de 10 vezes a nossa resistência a cargas axiais em relação aos chimpanzés. Um outro conceito, em 1956 foi criado um conceito de unidade funcional, onde essa unidade se compreende 2 corpos vertebrais, o disco intervertebral, as facetas articulares e ligamentos. Então, a isso se assegura a estabilidade da coluna vertebral, mas ao mesmo tempo ela assegura um movimento e flexibilidade em 6 planos, e que, somados a todos os níveis cervicais, a todas as unidades funcionais, a gente ganha amplitudes de movimentos que podem chegar a quase 250 graus, como a gente vai mostrar um pouco mais à frente. Então, a unidade funcional é essa unidade de 2 corpos vertebrais, um disco intervertebral, facetas e ligamentos, que rodam nos 3 eixos cartesianos, fazendo então 6 tipos de movimentos da coluna, e somados em toda a sua extensão, a gente pode ganhar de flexão a extensão a cerca de 250 graus, em lateralização até 75 graus, e dependendo do nível da coluna vertebral, em rotação a gente pode ganhar, por exemplo, na rotação da cabeça em relação à coluna cervical, cerca de 90 graus. De acordo com os níveis da coluna, a gente tem diferentes graus de rotação. Esse é um outro conceito de estresse dos movimentos da coluna vertebral, onde existe uma zona neutra, onde não tem deformidade nenhuma do movimento, é todo um movimento fisiológico. A partir disso, um esforço maior, a gente começa a ter uma zona elástica do movimento, sem deformidade ou nível crítico para a lesão da coluna vertebral, e a partir disso a gente começa a ter uma zona plástica, onde um esforço maior de rotação ou extensão, flexão, qualquer um desses movimentos da coluna vertebral é uma carga de estresse com possível lesão da coluna vertebral. O conceito de linha de gravidade é uma linha que se passa através do pavilhão auricular, do corpo de C2
no corpo de L3, na articulação coxofemoral e próximo aos calcanhares dos pés. Essa linha não é a linha de prumo que a gente vai falar mais à frente. Essa linha é a linha de gravidade do corpo, que normalmente está à frente da linha de prumo, mas é uma linha que foi com ela que a gente desenvolveu essas curvaturas fisiológicas para poder sustentar toda essa carga axial e manter um equilíbrio. Na verdade, o equilíbrio perfeito não existe, a gente está sempre com a ação principalmente da musculatura, mas é de acordo para manter essa linha de gravidade sem gasto máximo de energia, a gente pode dizer que o paciente está em equilíbrio. No mesmo sentido, o estado de equilíbrio, então onde a gente pode atuar sem gasto nenhum de energia, foi desenvolvido esse conceito de cone de economia de Dubussy, onde a gente estaria em equilíbrio sem gastar nenhuma energia máxima. A gente consegue, e sem precisar de um auxílio externo para manter o equilíbrio. Fora desse cone, o paciente está desequilibrado e precisa às vezes de auxílio externo, como muleta, um andador, para manter o próprio equilíbrio. Então, entrando nesse tema de equilíbrio sagital, a gente tem alguns parâmetros que a gente vai observar e tentar definir nesses pacientes. É óbvio que isso não ele muda de indivíduo para indivíduo. Isso não existe valores exatos dentro de normal ou anormal, de acordo com cada indivíduo, e para que a gente possa entender qual aqueles valores e a definição desses parâmetros para cada indivíduo, para que a gente possa entender se ele está equilibrado, se ele está compensado ou não, para não desenvolver algum processo degenerativo ou, caso haja, para a gente tentar corrigi-los. Então a gente vai falar a partir de agora da linha de prumo de C7, a gente vai falar da incidência pélvica, da inclinação pélvica e do sacral slope, ou inclinação sacral. Eu posso usar já essa figura. A incidência pélvica, a gente traça uma linha vertical a 90 graus do platô sacral e uma linha ligando o epicentro do platô sacral com o epicentro da cabeça do fêmur. Então a gente mede assim. Esse é um dos únicos parâmetros, na verdade é o único parâmetro que é constante naquele indivíduo. Ele não vai mudar com a posição ou com o mecanismo compensatório que o indivíduo tem. O sacral slope, a inclinação sacral, a gente traça uma linha horizontal, ao plano horizontal, e uma linha do platô sacral. Esse é o ângulo da inclinação sacral. E a inclinação pélvica é uma linha vertical ligando uma linha ao epicentro do platô sacral. A linha de prumo de C7 é uma linha vertical que vai do meio do corpo de C7. O ideal é que ela passe na região posterior do platô sacral, de S1, né? Ou até 2 centímetros à frente disso. A lordose lombar a gente calcula do platô de S1 ao platô superior de L1, fazendo um Kolbe, para a gente poder calcular essa lordose lombar. Eu vou falar separadamente de cada um deles. Então, novamente, a linha de prumo, o comb line de C7, a gente traça uma linha do corpo de C7 até o platô de S1, e o ideal é que essa linha esteja passando na porção posterior do platô de S1. Ela é considerada normal até 5 centímetros à frente desse ponto mais posterior do platô de S1. Acima disso, a gente considera que esse paciente está desbalanceado. Antigamente era uma das linhas mais usadas até a gente definir esses novos parâmetros. Então, essa é a linha ideal. Até 5 centímetros esse paciente está compensado, mas está desbalanceado.
e maior do que 5 centímetros, ele está completamente descompensado. E a gente vê principalmente nesses casos onde há uma retroversão da pelve, com espondilolisteses também. Então, nesse trabalho da Faculdade da Universidade de Califórnia, eles tentaram desenvolver alguns parâmetros, algumas medidas de acordo com a idade, mas sabe-se que isso é modificável de indivíduo para indivíduo. Então, novamente, aqui a gente vai falar sobre os 3 parâmetros separados. Então, passando para a incidência pélvica, novamente uma linha de 90 graus com o platô de S1 e uma linha que vai até o epicentro do colo da cabeça do fêmur. Ele, como eu disse, é um parâmetro fixo, normalmente entre 48 e 50 graus, mais aceito às vezes até de 50 a 52 graus. E a gente vai entender que pacientes com uma incidência pélvica baixa, eles têm um sacral slope baixo também. E com isso existe uma retroversão da pelve. Eu vou passar o próximo slide que a gente entende maior. Pacientes com uma incidência pélvica baixa, existe uma retroversão da pelve. Consequentemente, também um menor sacral slope e uma retificação da lordose. Esses pacientes têm uma alta carga, principalmente na altura de L5 e S1. Então, esses pacientes têm uma propensão a desenvolver discopatias dessas regiões mais distais. Já pacientes com índice pélvico maior, eles têm um maior sacral slope também e um maior eixo de lordose e também uma maior tendência a desenvolver espondilolistese. A inclinação pélvica é uma linha vertical que vai até o epicentro do colo femoral, da cabeça do fêmur, ligando ao epicentro de S1, do platô sacral de S1. Ele é um parâmetro proposicional, ele muda de acordo com a posição do paciente e também muda de acordo com os mecanismos compensatórios posturais do paciente, ou pode gerar mecanismos compensatórios. Esses são os principais mecanismos compensatórios. Pacientes que existe uma inclinação pélvica praticamente nula, existe um aumento da cifose e o SVA muito à frente, completamente descompensados. Pacientes que assumem posturas com flexão do joelho, precisam usar algum amparo externo como muleta para poder manter o equilíbrio. Pacientes com PT moderado, existe um SVA também moderado, mas também desbalanceados. E como nós vimos, pacientes com PT largo, um PT grande, normalmente o SVA tende a estar dentro da normalidade. A inclinação pélvica, ou sacral slope, também é um parâmetro posicional, também muda com a posição do paciente e gera mecanismos compensatórios. Ele diminui com a retroversão, como a gente pode ver nesse exemplo. Se a gente faz uma retroversão, o ângulo da inclinação pélvica diminui. Ele se relaciona com um PI baixo, como a gente já viu mais à frente, logo eu acabei de falar, e com isso, esses pacientes com sacral slope pequeno e PI baixo, eles tendem também a ter um flatback, né? Ou seja, uma retificação da lordose lombar. Então, os mecanismos compensatórios com o paciente desequilibrado, o que a gente vê é isso: uma retroversão pélvica, o sacro vertical, um aumento da cifose torácica, pode ou não ter um aumento da lordose cervical, e na verdade depende da fase de compensação que esse paciente se encontra, e flexão dos joelhos. Então, existem alguns padrões de mecanismos compensatórios. Esse mecanismo compensatório com aumento da lordose ou é numa fase inicial de uma doença degenerativa, onde o paciente ainda tem uma flexibilidade lombar importante, e ele joga essa linha de prumo para trás para tentar manter o próprio equilíbrio. O padrão mais comum é o padrão com uma retroversão pélvica e uma retificação da lordose, flexão dos joelhos para tentar manter o equilíbrio. E
Um terceiro padrão seria patologias mais associadas ao quadril, onde a gente tem também um aumento da lordose, mas com um aumento da inclinação sacral relacionados a patologias do quadril. Eu acho que na verdade esse é um dos principais slides da aula, onde o alvo de tudo que a gente busca no equilíbrio desse doente é manter então a lordose ideal em torno de um índice pélvico com mais ou menos 10 graus, a linha de prumo de C7 estando menor do que 5 centímetros e uma inclinação pélvica, o ideal, menor que 20 graus.